Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, vídeo número 22. Eu sou Márcio Becker e hoje, depois de muito tempo, vou voltar a degustar com vocês um Blended Whisky. E o Blended Whisky que eu já tinha selecionado de longa data é este aqui. Um White Mackay, 19 anos. 19, não 18. Como de costume, falar um pouco a respeito da empresa, fazer a degustação e, por fim, hoje, uma dica para quem está pensando em adquirir a versão mais envelhecida do seu Blended Whisky preferido. Mas vou deixar isso para o fim, ok? White Mackay, pessoal, pelo que eu andei lendo na internet, disse que foi fundado em 1844. Mas em 1844 que existia uma empresa chamada Allen Pointer, que tinha seus proprietários, seus sócios, com o passar dos anos foi trocando de proprietário, caiu nas mãos de William Scott. William Scott tocou a empresa durante um período e veio a falecer. Quando ele faleceu, a empresa foi parar nas mãos da esposa, da então viúva, e a viúva não queria mais saber de administrar essa empresa e colocou a empresa à venda. Quando ela colocou a empresa à venda, ela impôs uma condição. Quem adquirisse a empresa deveria trocar o nome da empresa para que a Allen Pointer efetivamente deixasse de existir. Eis que neste momento unem forças dois colaboradores, funcionários de William Scott. Pessoas que eram funcionárias juntaram e compraram a empresa, tornando-se proprietárias. De quem eu estou falando? De James White e Charles Mackay. Surgiu então a White e Mackay. Mas a White Mackay, pessoal, ela tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? Em primeiro lugar, a questão da idade. Eles não têm 18 anos, eles têm 19. Eles não têm 21 anos, eles têm 22 anos. E eles não têm 12 anos, eles têm 13 anos. Será que dá azar? Será que dá sorte? Não sei. Mas, pessoal, além disso, eles trabalham com dois conceitos interessantes. Tá? Um é o ano extra de maturação e o outro é o duplo casamento, double marriage. E eu vou explicar isso até porque isso está presente neste White Mackay 19 anos. Tá? O que é o ano extra de maturação que o White Mackay vende? Tá? Ano extra de maturação é basicamente, depois de selecionados os whiskies que vão compor o blend, eles vão lá e em vez de fazer o blend e engarrafar, eles colocam de volta em novos barris e deixam maturar durante mais um ano. Ano extra de maturação. Qual é a ideia por trás disso? Que os whiskies adquiram mais algumas características provenientes da maturação, além de maciez e arredondamento. Tá? Só que eles não fazem isso de qualquer forma. Para fazer isso, eles utilizam uma técnica conhecida como duplo casamento, double marriage. E o que é, em primeiro lugar, casamento na indústria de whisky? Casamento na indústria de whisky é quando misturam-se whiskies de barris diferentes, de tipos diferentes, de destilarias diferentes. Para quê? Para que haja mistura dos aromas, dos sabores e haja integração. Quando ocorre essa integração de aromas, sabores, texturas, disse que houve o casamento dos whiskies. Tá? E a White Mackay faz o duplo casamento. O que é o duplo casamento da White Mackay? Vamos ter em mente que a gente está falando de um blended whisky. Blended whisky, mistura de whiskies de malte com whiskies de grão, de várias destilarias. Tá? O que a White Mackay faz? Ela primeiro separa todos os whiskies de malte. Separados os whiskies de malte, ela coloca eles numa grande vasilha chamada vat. Nesse vat ela faz a mistura destes whiskies de malte. E o que ocorre ali? Basicamente, o casamento dos whiskies de malte. Primeiro casamento, e o resultado disso? Um blended malt. O que ela faz depois disso? Ela pega esse blended malt e coloca num conjunto novo de sherry butts, barris de sherry. Butt é um barril com capacidade de 500 litros aproximadamente, ok? Então ela coloca esse blended malt em sherry butts para começar o tal do ano extra de maturação. Passados-se alguns meses, ela vai lá e retira o blended malt de dentro dos sherry butts, coloca de volta no vat, na grande vasilha, e adiciona ali os whiskies de grãos. E faz a segunda mistura, o segundo casamento entre blended malt e os whiskies de grão. Mistura aroma, mistura sabor, mistura textura, está feito o blended whisky, está feito o blend. O que eles fazem depois disso? Pegam esse blend e colocam novamente no novo conjunto de sherry butts. Para quê?
para que mature durante os meses que faltam para completar o tal do ano extra de maturação. Então o que acontece na verdade é que o ano extra de maturação e o duplo casamento ocorrem paralelamente, um complementa o outro, certo? E é isso que a White Mackay nos proporciona. Eu acho esse um processo bem trabalhoso, um processo interessante, e acredito que para ele seja um processo bem custoso, porque barril, pessoal, é algo extremamente caro para a indústria de whisky, certo? Mas eu vou degustar hoje com vocês o White Mackay, 19 anos, 40% teor alcoólico, tem corante. Tá? O que eu acho interessante é que o White Mackay coloca aí no verso da garrafa, coloca informação de que há corante, eles são bem honestos com o seu consumidor. E o que eu posso falar para vocês a respeito deste White Mackay aqui? No aroma, é um aroma suave, agradável, fresco e bem variado, eu diria. Tem um pouco de pimenta, percebe-se a presença do sherry, amadeirado, frescor de menta. Ele tem um aroma bem frutado, puxando para frutas vermelhas, uva. E é um whisky que, se a gente deixar respirar, ele vai, assim como vários outros whiskies, vai adoçar um pouco. Mas eu não diria que este é um whisky adocicado. Eu diria que ele é frutado, mas não adocicado. Tá? Após algum tempo, ele me disparou a lembrança de cappuccino. Me veio à tona cappuccino. No aroma, é um whisky que eu acho bem interessante mesmo. No paladar, saúde. Eu diria o seguinte, se no aroma ele é fresco, no paladar ele é quente. Seco, quente, amadeirado, apimentado, sherry, castanhas. Ele tem um corpo médio, tá? Eu não diria que é um whisky encorpado. E ele, na verdade, ele é um pouco áspero. Eu achei ele um pouco áspero, tá? E ele tem um gosto de biscoito tostado, mas bem tostado. Né? Bem interessante. E ele finaliza de uma forma longa, quente, amadeirada, seca, lembrando, por vezes, casca de laranja. Talvez o Dalmor que tem aí dentro. Well, com água, pessoal, 40% teor alcoólico, não precisa ser muita água, tá? Vamos ver o que proporciona. Com água ele permanece fresco, eu diria que até fica um pouco mais fresco. Fica um pouco mais adocicado, mas ainda assim mantém o frutado, mantém o sherry. E por vezes lembra plantas, ervas recém-colhidas, frescas. Continua bem agradável. No paladar, pessoal, continua quente, continua seco, continua amadeirado, mas eu diria que ele fica um pouco mais frutado. Fica mais agradável, inclusive, de se consumir. Mesmo apimentado, ele fica bem mais agradável de se consumir. Na verdade, parece que ele ressalta bastante o whisky de grão que tem dentro dessa composição desse blend. Parece que ele acaba ressaltando os whiskies de grão. Fica bem agradável. E continua finalizando de uma forma longa, seca, quente, amadeirada. Minha nota para esse whisky, 82 de 100. É um whisky que eu diria que tem assim, características de aroma e sabor bem definidas, né? O que eu acho bom. E, na verdade, eu achei ele um pouco áspero, tinha uma expectativa de ele ser bem mais macio. Tá? E eu vou dizer que, pessoalmente, quem já acompanhou alguns vídeos meus sabe que eu tenho preferência por whiskies com teor alcoólico um pouco acima do convencional, 46%, 48%. Este White Mackay apresenta um teor alcoólico de 40%. Tá? E eu vou dizer que caiu bem para ele este teor alcoólico, porque eu acredito que se ele tivesse um teor alcoólico um pouco mais elevado, talvez a questão da aspereza dele fosse mais notória. E com teor alcoólico menor, parece que deu uma bela amaciada. Tá? Mas, pessoal,
é um 19 anos, é um whisky interessante, vale a pena a gente conhecer. E isso chega no ponto que eu queria comentar com vocês a respeito de blended whiskies mais envelhecidos. Tá? Vou até deixar de lado aqui. O que acontece? Tá? De todo o volume de vendas de whisky que existe, a grande maioria de volume de vendas representa blended whisky. E deste volume de blended whiskies, a grande maioria é de blended whiskies jovens, digamos até 12 anos, né? 12 anos para menos. E o blended whisky jovem tem por característica, claro que sempre há exceções, mas por característica genérica, geral, eu diria que é um whisky mais leve, mais sutil, mais frutado, mais agradável, mais fácil de se consumir. Cai bem com várias combinações de misturas, né? Então é um whisky bastante procurado, bastante comprado. Acontece que muitas pessoas, passado algum tempo, acabam criando interesse por adquirir a versão do seu blended whisky preferido, a versão mais envelhecida deste blended whisky. Né? Em vez de comprar o 8 ou o 12, resolve comprar o 18, 21. E muita gente acaba reclamando depois. Mas eu já vou chegar a isso. O que a gente tem que observar quando um whisky tem mais idade? Quando o whisky apresenta uma idade maior, significa que ele ficou mais tempo na maturação. Ficando mais tempo na maturação, recebeu mais influência da madeira. Mais influência da madeira, mais camadas de aroma, mais camadas de sabor, textura. Há toda uma mudança em relação ao whisky mais jovem. É um whisky diferente. Só ali já dá para dizer que é um whisky diferente. Além disso, vale ressaltar que na indústria de blended whiskies, é muito comum que os blended whiskies mais jovens possuam uma proporção de whisky de grão maior do que de whisky de malte. E quando eles resolvem colocar no mercado blended whiskies mais envelhecidos, 18, 21 anos, diminui-se muitas vezes a quantidade de whisky de grão e aumenta-se a quantidade de whisky de malte. Isso é outro impactante na questão de aroma, sabor, enfim, de se a gente vai gostar ou não do whisky. Por que eu digo isso? Porque muita gente que comprou, investiu seu dinheirinho suado num whisky mais caro, de 18, 21 anos, mesmo sendo da mesma marca que está habituado a consumir, acabou muitas vezes não gostando. Tem gente que não gostou, tem gente que disse, até gostei, mas continuo preferindo o meu 12 anos. E por que eu queria ressaltar isso, pessoal? Porque, de repente, vale a pena a gente visitar bares, restaurantes que possuam lá os whiskies expostos e pedir uma dose do 18 anos, pedir uma dose do 21 anos, pagar por essa dose e saborear para ver se realmente vale a pena, se realmente tem a ver com o nosso gosto, pessoal. Porque, pessoal, às vezes a gente gasta uma nota no whisky e a gente poderia ter comprado 2 daquele que a gente mais gosta, 3 daquele que a gente mais gosta. Então, às vezes, vale a pena comprar uma dosezinha e degustar essa dosezinha para saber se a gente vai gostar e vai ser feliz comprando uma garrafa de 400, 500 reais. Certo? Pessoal, espero que a dica seja interessante, seja útil. Nos vemos no próximo vídeo. Enquanto isso, saborear mais um pouquinho aqui meu White Mackay. Saúde!